Bom dia, aqui é Remo Noronha. Hoje não tem aula de Física e Matemática. Hoje tem jabá beça. Eu tô fazendo esse vídeo aí para elogiar algumas pessoas, tá? Todas essas pessoas são professores. E com uma certa alegria, né, de presença, né? Presença, presente, né? É um presente estar aqui em Araruama e estar lidando com pessoas boas em diversas áreas, né? Então, eu queria fazer uma homenagem a esses professores e aproveitar aqui para fazer uma reflexão do seguinte: quando é que o ensinar ele passa a ser importante? Quando as pessoas aprendem. Né? Então, assim, a gente pode ficar floreando, falando sobre teorias e tudo mais, né? Mas a coisa funciona quando você tem a prática, né? E dentro dessa prática você é capaz de refletir essa prática, pensar como é que você faz isso, né? Então esse pensar como fazer isso tem me influenciado também, e eu acredito que as minhas aulas acabam sendo melhores porque eu estou com professores excelentes aqui, né, nas atividades que eu estou fazendo, né? Então, primeiro, quem são? Eu tenho aula de Educação Física com o professor Marcos. Marcos, ele se denomina Marcos da Iron, tá? O professor Flávio Renato está me dando aula de violão há um pouco mais de 2 meses. A Renata e o Kiko dão aula de yoga. A Val tem um estúdio de pilates. E Márcia e Adriano, eles têm aula de remada havaiana, tá? Então, cada uma dessas coisas está me trazendo aprendizados diferentes e está me fazendo pensar também em como é que eu posso ensinar coisas melhores aqui para vocês, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui que tornam professores especiais. Primeiro, óbvio, tá? A pessoa que está dando aula de alguma coisa, ela tem que ter conhecimento, ela tem que saber aquilo que ela está dando aula. Tá? Lógico que a gente não pode desprezar a fala de um enorme professor, que o Sócrates, não aquele cara que batia de calcanhar, que também era um grande professor, né? Mas o velho filósofo grego, né? Que dizia que sei que nada sei, numa ideia de que a gente não pode elogiar a nossa própria ignorância. Por mais que você aprenda, tem coisas a aprender adiante. Né? Então, conhecimento, ou seja, a pessoa tem que saber aquela ementa, né? aquilo especificamente que está dando aula. Isso eu observava muito quando eu dava aula de inglês, né? Porque sempre aparecia um aluno com uma palavra perdida de uma música que eu nunca ouvi e me perguntava: professor, o que é isso? Aí eu falava que assim, eu não sei. Falar com a maior tranquilidade, porque, poxa, eu não sei de onde você tirou essa palavra, que contexto é esse. E algumas vezes eu não sequer sabia a palavra mesmo, né? Até porque eu não sou nativo. Eu sou um brasileiro que, por acaso, dá aula de inglês também, né? Então, mas aquilo que você está dando aula, você tem que saber, você tem que se preparar. Então, essa é a primeira marca desses grandes professores. Segunda marca é um binômio, né? Paciência e capacidade de ouvir. E nisso eu tenho que aprender muito, gente. Eu atropelo as pessoas. Eu estava fazendo a live também com um grande professor, né? Com o professor Kim, que tem um trabalho de pré-vestibular comunitário. Cara, eu perco as contas às vezes que eu atropelo a pessoa que eu tô entrevistando. Então, um aprendizado que eu tenho que ter para mim, ter paciência para ouvir, tá? Isso acontece por uma terceira característica, que é gentileza. Bons professores têm conhecimento e têm técnica para passar o que sabem, porque não adianta nada o cara saber e não saber passar. Então, que ele seja um fazedor, que é a diferença, por exemplo, de um engenheiro para um professor de engenharia. O engenheiro ele tem que saber muito, tem que saber fazer o prédio funcionar, fazer as coisas acontecerem. Mas no momento que está dando aula, também tem que saber ensinar. Mas o grande lance é quando a pessoa tem esse compromisso emocional, quase que, né, por favor, quase que passional com o aluno, de se comprometer com o aprendizado dele. Então, eu sempre disse que a gentileza é a marca dos grandes mestres. Não existe um professor que seja genial que não seja gentil, né? Então, se o cara dá aula... Outro dia eu estava assistindo a aula de um cara lá, né, que explicava muito bem, ele é renomado e tudo mais. Aí eu falava: poxa, hoje em dia eu não posso chamar um aluno de idiota. Não, você não pode
não deve, nunca pôde, e não é assim que se faz. Tá? Então o cara pode ter um conhecimento enorme, pode ter uma técnica assim. Eu parei de assistir a aula do cara no mesmo momento. Tá? Eu não aceito que uma pessoa que vá dar aula não seja gentil com quem aprende. Tá? Se não for para ser gentil, você acha que, por exemplo, o cara tá dando aula de matemática, acha que sabe matemática pra caramba e que tá perdendo tempo ensinando, vai ser matemático, não seja professor. Beleza, eu acho que faz parte do show. Nem todas as pessoas têm vontade, capacidade ou estão dispostas a aprender esse ensinar com gentileza. E por acaso aqui em Araruama nós encontramos esses 5 grupos de pessoas aí maravilhosas que têm essa gentileza. A outra coisa é se manter como aprendiz. Aqui eu já vou adiantar o contato que eu estou tendo no yoga, né? Tenho contato com o professor Kiko, mas mais diretamente com a professora Renata. E de vez em quando eu trago uma ideia nova, apesar de não saber nada de yoga, mas, por exemplo, eu gosto de fazer poesia e tudo mais. Outro dia eu mostrei um texto para ela, falei, caramba, você está me trazendo um ensinamento novo. Eu fiquei maravilhado, né? Porque eu não sei nada do assunto. Mas eu trouxe uma poesia que parece que encaixava bem com a filosofia, com a ensinagem dela, com essa prática de ensinar. Ela falou, poxa, obrigado por estar aprendendo algo novo. E assim, é clichê para cacete. É clichê, 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 clichê. Mas quem mais aprende quando está rolando uma aula é quem está ensinando. Porque quantas vezes eu observei isso? Eu já sei isso tudo, mas na hora que eu vou ensinar, eu dou uma gaguejada. Caramba, esse detalhe não está legal. Então, eu penso que grandes professores têm a postura de estarem aprendendo também. E no caso aqui, como uma coisa muito física, né? Tem professor de educação física, professor de violão, professora de yoga, professor de educação física e professor e professora de remada. Tudo tem muito habilidade. A gente costuma dizer que tem um tripé, né? Quando você aprende alguma coisa, você aprende o cognitivo, né? Que muita gente para por aí. Você tem o aprendizado intelectual. Mas também tem um aprendizado motor, tá? Você, quando escreve, você tem que ter a habilidade fina de escrever, né? E tem a habilidade também emocional. Então, por exemplo, tá? Você quer ensinar alguém a jogar lixo no lixo. Então, você explicar para a pessoa que o lixo é o local certo de jogar algo no lixo é fácil. Você dar a bolinha de papel e ensinar para a pessoa aqui que você joga, né? A não ser que a pessoa tenha necessidades especiais, é fácil. Né? Agora, por que você vê tanto lixo no chão? Porque as pessoas não se comprometem emocionalmente com aquilo. Então, essa habilidade passa por esse tripé. Se você quer aprender alguma coisa, essa coisa tem que te emocionar. Às vezes, não necessariamente de uma maneira positiva, né? Na parte de combate a incêndio, por exemplo, a gente aprendeu muito nos estressando, porque o incêndio real é muito mais estressante do que a instrução. Não quer dizer que o instrutor ele tenha que humilhar, ele tenha que colocar o estranho em risco, não quer dizer que ele tenha que ser nem sequer mal educado, né? Dá para você estressar pra caramba uma pessoa numa instrução de combate a incêndio sendo gentil. Porque a instrução de combate a incêndio, um dos aprendizados é emocional. É você ter a capacidade de, num incêndio real, saber que as coisas são assim mesmo. E você ter o controle emocional para lidar com aquilo tudo. É lógico que se for com carinho, é lógico que se for com humor, a coisa se torna muito mais fácil. Então vamos falar desses 5 professores aqui, ó. Outra coisa. Depois eu vou entrar em contato com cada um deles, perguntar se eu posso deixar o contato do Zap aqui na descrição do vídeo. Eu não farei isso sem a autorização deles, tá? Mas eu digo mais ou menos onde você acha cada uma dessas pessoas. O professor Marcos, ele trabalha aqui, mesmo no condomínio Barão de Montebello, ele é morador daqui. Se por acaso você quiser ter aula de educação física com ele, procura, né? E quais características, além dessas que eu falei que são gerais, todas essas pessoas, me chamam a atenção? Primeiro,
O professor Marco, ele é muito engraçado, cara. Tá te ralando a beça lá. Isso é bom pra você, é bom pra mim, cara pálida ali. Ele é muito engraçado, então o humor é uma das marcas que tornam um professor de educação física alguém, às vezes, muito mais palatável que a vontade que você tem, às vezes, de querer bater nele, né? Mas, poxa, bater não entra nessa não, porque uma das pegadas que ele tem é justamente o conhecimento de artes marciais. Ele é mestre de capoeira, é faixa alguma coisa em karatê, sambo, um montão de coisa lá. Então é interessante que você associar. Eu vou lembrar, por exemplo, que eu tive o meu primeiro professor de educação física quando eu comecei a malhar, era o Kiko. E o Kiko lá em Carmo, né? Ele tem uma pegada bipartida porque ele tem formação tanto em educação física quanto em fisioterapia. Né? O professor Heleno lá no Carmo está se formando em fisioterapia também. Isso amplia o horizonte da pessoa. Né? Então o cara, além de saber da educação física, tem a pegada de artes marciais. Então, de repente, você vai querer fazer mais ligado para a arte marcial. Outra coisa que eu acho muito interessante dele é um raciocínio super rápido para poder ter a adaptabilidade. Legal? Então, minha homenagem é ao professor Marcos Iron, né, como ele mesmo se denomina. Olha, desses 5 aí, o professor mais recente que eu tenho, estou há 2 meses, né, aprendendo a tocar violão. A ponta do dedo está doendo porque eu não consigo largar o violão. Acho que eu já aprendi alguma coisa nesses 2 meses, mas muito porque eu estou com um professor de violão genial. Uma marca muito interessante dele é a metodologia, a forma de ensinar, né? Então, nesse mesmo espaço aqui, a gente recebe ele e ele tem uma coisa genial que é a disponibilidade. E assim, apesar de trabalhar pra caramba, né? Porque professores, para poder ter uma renda mínima, o cara tem que trabalhar em 500 lugares. Aí eu mando um zap para ele, professor, pô, a música tal, dá para gravar ela mais lento? Então, ele dá um jeito de ser disponível, apesar da correria dele, de ser pai, de ser professor em lugares diferentes e ter os compromissos religiosos dele também, né? Outra coisa que me chama a atenção dele é uma leveza, né? Que também se transforma em uma espécie de humor, né? Ele fala as coisas assim com tanta leveza, sabe? Parece que o professor Renato parece que ele não anda, ele flutua, né? Então essa leveza, ele cria um espaço íntimo de gentileza e de vontade, né, de aprender. E outra coisa muito legal dele é a capacidade dele estar incentivando a gente sempre. E como eu e minha esposa, né, eu e a Aninha estamos estudando juntos, ele tem a percepção clarinha de como nós somos iguais de alguma forma, de querer aprender, de ter o mesmo tempo de aprendizado de violão, mas da mesma forma de como nós somos diferentes em formas de aprender, em jeitos de aprender. Então ele tem essa habilidade para ir ali no detalhe, para melhorar a qualidade das nossas habilidades, né? E uma coisa que a marca do professor Renato tá sempre incentivando a gente. Eu acho isso sensacional. Bem, yoga, tá? Estamos no da yoga, tá? Um espaço muito legal para começar a aprender isso. E uma das marcas do yoga é a questão da espiritualidade, né? Lógico que estamos aí, 4 meses fazendo yoga, depois eu teria que perguntar para mim, mas é algo dessa ordem de grandeza, né? A gente não está há tanto tempo, né? Mas é muito claro que é uma coisa do corpo, de movimento, tem algo assim, como acabei de falar do professor Renato, né? Tem algo de um compasso também, uma determinada música que tem a ver com um ritmo, uma forma de fazer as coisas. E um dos grandes aprendizados para mim no yoga é guardar silêncio. É muito difícil para mim, eu falo demais. Deu para perceber que eu falo demais. Então, de ter um espaço para o silêncio, que também é importante na música, né? O professor Renato ensinar, parabéns para você. Tá, 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 silêncio. Tá, 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 silêncio, né? O yoga tem muito desse espaço do silêncio, do respirar, do sentir o ambiente, né?
E nisso tem uma coisa em comum, né? A Renata e o Kiko, no espaço do yoga, tem em comum com a professora Val, que eu vou deixar por último, né? Porque foi a primeira professora que a gente teve aqui em Araruama. Bem, tá tendo chuva hoje, então não tá podendo ter aula de um grupo muito legal, que é da remada. Eu não vou dizer aqui o nome com medo de errar a pronúncia, tá? Mas é lá na pontinha do Outeiro, tem saídas de manhã e de tarde, caso você queira fazer a remada. E ali tem uma coisa muito interessante do aprendizado ser o aprendizado com espaço coletivo. Então, Márcia e Adriano, quando ensinam, dizem muito que a gente tem que ter um determinado ritmo e que nós temos que aprender juntos. Então, tem algo do coletivo, da gente estar ali junto, criando um grupo com coisas em comuns para poder ter o aprendizado junto. E a outra coisa, respeito à natureza, né? A Márcia é ligada isso chamava FEEMA na minha época, né? Ela é funcionária, se eu não me engano, do INEA. Não sei se é do estado ou do município. Se for do estado, é do INEA. Depois eu posso conferir com ela direitinho aqui para deixar a correção. Então, tem uma coisa muito clara de respeito à natureza, de respeito ao ambiente, na criação de um ambiente acolhedor. E nisso, vou chegar finalmente aqui a primeira professora que a gente teve aqui em Araruama. A Val, ela tem um estúdio de Pilates, fica lá na Rua do Pepino, tá? Todos esses eu estou recomendo também a Val, caso você queira fazer Pilates. E Pilates tem uma coisa engraçada, é o seguinte, né? Quando eu comecei a fazer, eu estava malhando, estava pegando 100 quilos no supino, então aquela coisa de estar fortão e tudo mais. Aí você dá uma parada, pandemia, a gente tem que se adaptar a uma realidade nova, uma cidade nova, estava procurando espaço para malhar. E a minha esposa falou, Remo, vamos fazer Pilates. Eu falei, poxa, Pilates é coisa para velhinha. Pô, olha que preconceito, que conceito idiota que eu tinha, né? Então a Val, ela traz aí no Pilates a primeira coisa que eu falei também sobre o yoga, né? De criar um espaço acolhedor, né? Então ela tem um espaço lá que você se sente acolhido, né? E adaptabilidade. Ela dá aula para 4 pessoas ao mesmo tempo, levando em consideração a necessidade de cada uma. Então, por exemplo, para mim ela força mais e percebe que eu tenho muito problema de flexibilidade, né? Então, tenta manter a minha força, mas também melhorando a minha flexibilidade, o que, por sinal, tem melhorado um pouquinho devido ao yoga também, né? A Val é muito multitarefas, né? Então, além de dar aula de yoga, ela trabalha para a igreja evangélica, ensinando crianças, e ao mesmo tempo costura, fazendo lindas bolsas lá, que ela vende lá. Falta, ó, Louis Vuitton vai morrer de inveja. Essa coisa do feminino, né? De ser multitarefa. As mulheres normalmente são muito multitarefas, e a Val tem muito disso. E nesse multitarefas, ela também tem uma percepção enorme das necessidades de cada aluno para poder ter adaptabilidade. E outra marca, o humor, ela é muito engraçada, cara. Toda vez que alguém está fazendo alguma coisa lá que ela quer chamar a atenção, olha a palhaçada, olha a palhaçada. Se alguém falta, olha, falta não, olha a palhaçada. Ela é muito engraçada, né? Então, outra coisa também da Val, como ela está lidando com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e a adaptabilidade, né? Então, é isso. 5 professores ou grupos diferentes, né? Porque no caso da Renata é Renata e o Kiko, no caso da Márcia é a Márcia e o Adriano, né? São duplas de professores, são casais, né? E com pegadas totalmente diferentes, cada um ensinando uma coisa nova. Então, fica aqui o jabazão, tá? Recomendo todos esses profissionais, mas recomendo também as pessoas. E uma das coisas boas de não estar mais trabalhando, né, de estar de pijama, é que quando você está trabalhando, e principalmente quando você trabalha com público, você tem que lidar com todas as pessoas que tiver e lidar da forma melhor possível. Hoje, que eu não tenho uma obrigação profissional de lidar com todas as pessoas, eu me faço o favor
de me cercar de pessoas boas, né? Como diria Lulu Santos, estamos aí num novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera. Então, meu agradecimento a todos esses professores, com todas as suas formas de agradecer de maneira muito particular. E o meu agradecimento é o agradecimento nerd. Tenha uma vida longa e próspera. E para vocês que estão aqui, aquele enorme abraço.